Jesus quis que eu estivesse diante de vocês. Foi Ele, sem sombra de dúvida. Eu nunca quis, eu nunca desejei. Sempre vergonha, sempre medo, de mais dedos apontados, de mais zombaria, de comentários maldosos, maliciosos. O que esse gay, o que essa bicha está fazendo aqui falando de Jesus? Tive sim muito medo disso. O que esse prostituto está fazendo aqui falando dele? Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu amo igrejas. Já passei alguns períodos sem desejo de frequentar uma igreja. Estar na igreja é bom. Ali na igreja nós participamos da ceia do Senhor, nós louvamos, adoramos juntos, ouvimos uma palavra de conforto, de exortação, de consolo, nós aprendemos mais do Senhor na igreja. Mas muitas vezes é lá na igreja que nós encontramos os nossos maiores inimigos e nossas maiores dificuldades. Nós que viemos de um submundo de prostituição, de devassidão, nós que viemos no mundo em que éramos marginalizados pela sociedade, vistos como a escória do mundo. E então pessoas como eu, que fazia parte desse mundinho sujo, não suportando mais o peso do pecado, e você corre para a casa de Deus. Você renuncia, você não quer mais aquela vida, aquele submundo que está te trazendo um peso, um senso de culpa. De culpa, nada a ver com psicólogos, tá bom? Com psicologia. É comparando a sua vida com a vida que você sabe que Cristo quer para você. Eu, como nasci num berço evangélico, e eu fui ensinado pelo meu pai, pelas Escrituras, não é por religiões. Eu não deixo religião impor suas vontades para mim. E sim as Escrituras, eu sou submisso às verdades dele, do meu Pai do céu. E você se assusta quando vê que parte da igreja, geralmente aqueles que têm cargo na igreja, obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, diretoria, aqueles que sentam nos lugares lá no púlpito, você começa a observar que eles estão olhando em você meio assim, enviesados, e de repente você descobre que eles não estão te aceitando mais, porque você diz que foi liberto por Cristo. Mas espera aí, e cadê a mulher? Não arranja namorada, não fala em casar, não fala em ter filhos. E tem alguma coisa errada com o Jairo? A idade dele. Como é que pode estar sem mulher até agora? E aí eles começam a duvidar da sua moral, da sua integridade. Eles começam a acreditar que você tem uma vida dupla, escondido. Ninguém está comigo 24 horas lá da igreja, não é? Termina o culto, termina a cerimônia, cada um vai para a sua casa, não é? Até que um obreiro chega em você, não sei com que coragem ele teve isso, e eu não me lembro de lhe ter dado essa tal liberdade, e aquele obreiro te diz:
Jairo, você tem que casar. Jairo, você precisa casar. Mas por quê? Para você ser respeitado? Você não está entendendo? O casamento vai fazer de você um homem muito respeitado. Já pensou, Jairo? Você constituindo família, chegando na casa de Deus com a esposa, com os filhinhos, você vai ser muito admirado. E aquilo me fez muito mal. Se o que aquele obreiro pensa de mim, os demais da minha amada igreja também pensavam. Jairo tem que casar. E eu entrei num grande conflito comigo mesmo, pois eu não queria me casar. Eu não queria esposa. Eu não queria mulher. Não era meu objetivo. Não era meu sonho. Não fazia parte dos meus projetos ter uma esposa e casar. E liguei a ausência de mulher à falta de respeito. Portanto, eu não posso ser respeitado. Mas como assim? Eu tinha que provar alguma coisa e só casando-me eu ia provar que eu virei homem, másculo, hétero, que não sou mais prostituto. Foi difícil conviver com isso dentro da minha própria igreja, a igreja que nasceu dentro da minha casa e que agora era uma igreja de porte médio. E a tristeza se abateu sobre mim de uma forma intensa. Como que eu vou fazer? Eu não posso ser respeitado do jeito que eu sou. Aonde que eu estou errando? O que eles viram em mim? Eles me espiaram, me pegaram no flagrante, cometendo algum ato indevido, algum pecado, alguma imoralidade. Eu não estava mais podendo subir no púlpito daquela igreja e pregar a palavra de Deus. Nunca pedi, nunca quis cargo em igreja. Eu era vice-presidente daquele ministério, nunca pedi, me elegeram. Eu nunca pedi esse negócio de, eu quero pregar hoje, pastor. Tem jeito, eu acho isso ridículo. Ridículo, uma vaidade, brigar por causa de microfone, por causa de púlpito, e eu nunca fiz isso. Fizeram uma reunião, todo o conselho da igreja, todos os obreiros, e decidiram que eu não poderia mais estar à frente daquele ministério, ocupar o microfone, porque eu ainda era muito efeminado. Em outras palavras, eu era muito gay. Vocês estão entendendo? Eu não era másculo. E certamente deve ter surgido ali naquela reunião dos meus amados amigos obreiros, que eu também não tinha mulher. Eu não dava bom testemunho. Além de não ter mulher, não ter filhinho, de não ter casado, já acima dos 40 anos de idade, 50 anos, tudo isso aconteceu há muitos anos atrás, na cidade de São José dos Campos, aproximadamente 20 anos atrás, aproximadamente. Então eu saí da igreja, uns 15, 20 dias só chorava, era a minha igreja. Ali tinha muitos joelhos do Jairo dobrado, muitas lágrimas para Deus abençoar aquele ministério. Ali eu via todos como família, por isso que doeu muito. Ali eram amigos que me levavam até a casa deles e também eu levava-os na minha casa, eu gosto de fogão, e eu cozinhava. Ali todos me abraçavam. Havia uma confiança muito grande no meu coração, pela maneira que eles agiam comigo, pareciam me respeitar. Então eu não entendia aquele negócio de ter que casar para ser respeitado, porque eu já havia respeito neles, mas eu estava equivocado, não havia.
E eu tive que abandonar minha própria igreja. Saí quietinho. Coloquei nas mãos de Deus. Não muito tempo depois, a filha do mesmo senhor obreiro que diz que eu tinha que casar para ser respeitado, veja bem, a filha dele casada, com filhos, foi descoberto que ela era amante do pastor. Escandalizou toda a cidade de São José dos Campos e aquele ministério fechou, acabou. Então, meus queridos e minhas queridas, eu não desejei isso. A única coisa que eu desejei, a única coisa que eu desejo quando eu estou numa igreja é servir ao Senhor, é ser submisso ao meu pastor, e respeitar todo mundo e ser respeitado. É servir ao Senhor em paz, sem correr atrás de púlpitos. Não, essa vaidade, esse pecado eu não tenho, não, nunca tive. A partir daí eu desenvolvi um medo. Medo de obreiros, medo de pastores e medo, sim, de muitos dos crentes evangélicos. Muito medo. Pois eu vi que eles vão sempre olhar em mim com grande desconfiança, porque eu não tenho mulher, porque eu não posso apresentar para eles filhos. Não adianta eu apresentar frutos. Os frutos que eles querem ver para provar que eu sou liberto é uma mulher, é um terno, uma gravata, é uma mulher e filhinhos todos entrando na igreja. Eu constituí a família, agora eu provei que eu sou liberto. Ah, meus amados, soubessem deles quantas vezes eu vi vidas de amigos destruídas, que se casaram para mostrar que agora são machões, agora são homens, agora verdadeiramente são libertos, porque casaram. E depois veio a desgraça, a separação, os traumas, as dores, os escândalos. Eu acolhi um grande amigo, talvez ele esteja vendo esse vídeo. Eu amo você, viu? Eu colhi, ele veio chorar no meu colo, nos meus ombros, depois de mais de 20 anos de matrimônio. Não era para ter casado. E que história é essa que está dizendo já não era para ter casado? Vamos então agora ver o que diz a palavra de Deus sobre solteiros? Vamos ver? Nós temos um texto muito conhecido. Pastores, obreiros. Não é possível que não conheçam isso aqui. Vamos ver, então, o Espírito Santo usando o querido apóstolo Paulo, ou vão começar a duvidar que Paulo falou segundo a vontade do Senhor Deus. Gostaria que todos os homens fossem como eu. Hã? Paulo tinha mulher. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros. Portanto, está falando comigo, né, não? E às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Paulo não tinha mulher. Ele está dizendo aqui que é bom que nós fiquemos como ele. Vamos ver um pouco mais. Mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Não é o meu caso, ardendo de desejo. Eu estou ardendo de desejo por ele, que me chamou para ficar como estou. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou,
e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Sim, a minha igreja não aceitou que eu estava no chamado de Deus. E aí não poderia ser respeitado. E tem mais. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas que possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Ninguém acredita que nós podemos ter uma vida consagrada. E ninguém conhece a minha vida íntima. Ninguém está no meu quarto, na minha casa. Mas parece que parte dos evangélicos gostariam de colocar guardas à porta da minha casa, do meu quarto, para que eu seja respeitado. Não quer casar, temos que vigiá-lo, mas acreditar nele não, que ele tem uma vida consagrada não. Ninguém sabe dos meus jejuns. Não há desculpas para nós abandonarmos o Evangelho de Jesus. Não há desculpa para nós deixar de procurar uma igreja. As igrejas boas existem, as pessoas ficam generalizando. E seres humanos são complicados, ou não? Aonde tem pessoas, ali está sujeito a ter problema, confusão. Há muitos cristãos que são puros de coração e de mente. Não tem a mente e os olhos maliciosos. Por que o Jairo não casou? E se mora com um moço bonito como eu? Não vou esconder não, por quê? Não devo nada, eu devo a ele. Se divide o aluguel de um imóvel, como acontece comigo e Roque, e ainda não tem mulher, aí vem toda aquela malícia nojenta, asquerosa, contaminando a própria pessoa que está fazendo pré-julgamentos. Quanto a subir em púlpitos, aquilo que me proibiram, por causa do meu jeito de ser, não é? Não tem voz grossa, não tem jeitão másculo, aquela voz de tenor. Então, ele está com problema. Quanto a isso, púlpitos, nunca mais. Há muitos anos, púlpitos, nunca mais. Meu púlpito é aqui agora, diante de vocês, diante dos anônimos. Foi fácil? Não, já disse no último vídeo meu sobre o hacker que levou todo o meu antigo canal. Foi fácil? Não. Mostrar a cara para vocês, mostrar a voz. Porque além de eu já ter carregado desde a infância, por causa de tantos bullies, zombarias, pela minha aparência e pela minha voz, aí teve episódio dos meus irmãos queridos da igreja, que nasceu em minha casa. Então, foi uma sobrecarga em cima de alguém que já não estava aguentando, que já tinha muitos complexos. E aí os irmãos em Cristo ajudaram a aumentar o meu problema. Aí Jesus... Jesus quis que eu estivesse diante de vocês. Foi Ele, sem sombra de dúvida. Eu nunca quis, eu nunca desejei. Sempre vergonha, sempre medo, de mais dedos apontados, de mais zombaria, de comentários maldosos, maliciosos.
O que esse gay, o que essa bicha está fazendo aqui falando de Jesus? Tive sim muito medo disso. O que esse prostituto está fazendo aqui falando dele? Mas ele, com o seu poder, com o seu amor, ele me limpou, ele me lavou, ele tirou de mim todo medo, toda vergonha. E mais, ele me fez gostar de mim mesmo. Tudo aqui, no sul do Ceará. Enquanto eu vivi lá, interior de São Paulo, São José dos Campos, não, medo, sei lá, trauma. Voltar a falar dele, não, eu não tenho direito. Olha a minha cara, olha a minha voz, olha o meu jeito, eu não posso falar dele por causa disso. Mas aqui, há 1 ano e meio, ele fez um milagre em mim. Sabe por quê? Ele me levou lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 25, 26, 27, porque Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo. Porque Deus escolheu as coisas que nada são para confundir as que são. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então eu estou aqui. Agora eu falo para pessoas que eu não conheço do país todo, quem sabe do exterior. O canal meu que o hacker levou, derrubou, ele foi alcançado por mais de 11.500 visualizações. Eu pergunto para vocês, onde eu falaria para mais de 11.500 pessoas? Aqui está o meu púlpito. Uma pequena multidão, não é não? Mas estou recomeçando. Devagarzinho, né? Não? A gente vai perdendo medo. Não podemos desistir por causa disso. Não podemos. Aqueles que estão dispostos a viver com sinceridade em Cristo Jesus padecerão perseguições. Paulo escreveu isso numa das suas cartas a Timóteo. Pois é. Mas nada me fez deixar de continuar amando ao Senhor. E muitas vezes eu perguntei a Ele, eu não posso falar de Ti, Senhor, porque eu nasci assim, Senhor. Eu estou proibido de falar de Ti, Senhor. Por que, Senhor? Anos depois, o Senhor me dá essa ferramenta. Aqui só eu, vocês, o Senhor, o Espírito Santo. Aqui eu tenho liberdade de ser eu mesmo. Não tem mais preocupação com olhares, com medo, com críticas, não, com pré-julgamentos. É maravilhoso demais. Essa internet, ela pode ter muita coisa ruim, mas uma coisa boa a internet e o YouTube me deu. A liberdade de, sendo eu mesmo, poder falar do amor do Pai e dos milagres. Tantos milagres Ele fez na minha vida, por isso eu não vou me calar. É isso, meus amados. Hoje é um testemunho, um desabafo. Agora já feliz, agora já realizado, livre, porque é isso que Cristo nos dá, liberdade, nos fazendo sentir livres. Consciência pura, coração puro, diante de Deus. Se não sou puro diante dos homens, importa que eu sou puro diante dele. Aprovado por ele,
Então não tem que me preocupar com a reprovação dos homens, não é não? Muito obrigado. Recebe o meu abraço. Recebe o abraço do Pai do Céu.